tantos anos, né? O tempo passa muito depressa, mas não nos esquecemos, né? Nós tínhamos um plano de saúde que era só pela Unimed e não havia cobertura para certos eventos. E isso, o que ocorreu? Um grave acidente com o filho de um colega nosso e um outro também, outro problema. E esse sistema da Unimed não cobria. Então, tivemos que nos cotizarmos para poder com que os colegas dessem a assistência necessária a seus filhos. Essa foi uma das questões. A história do início, bem do início do ABAS, confunde-se comigo, com um problema seríssimo que eu tive. Eu estava com um filho que tinha 14 anos e pegou um câncer bem forte. A gente só pegou no meio para frente, não deu para perceber antes. E foi algo terrível. Ele veio a falecer 11 meses depois. Nesse período do ABAS, nós tínhamos tido há pouco tempo, antes desse fato, eu era presidente da Matra, um problema também com o Dr. Lorival. O Dr. Lorival era juiz em Araçatuba e o filho dele morava aqui em Campinas, estudava na PUC e teve um acidente muito sério de motocicleta. Muito sério. E o Lorival ficou numa situação difícil, vários colegas ajudaram o Lorival. Em seguida veio minha situação, felizmente o filho do Lorival saiu bem, né? Mas no meu caso foi uma coisa terrível, porque são várias etapas, né? E aí o presidente do tribunal na época, o Dr. Adilson Bassalho Pereira, me chamou numa dos intervalos dessas etapas de tratamento de câncer e disse: Gerson, nós temos que procurar um jeito para evitar essa situação que ficam os juízes quando tem um problema desse. Nós teríamos que ter algo maior, melhor. Então, dessa ideia, desse problema todo, surgiu uma questão de se procurar algum plano de autogestão que fosse só nosso, né? Que nós administrássemos. Esse era o nosso sonho, e não ter um plano administrado por entidades com fins lucrativos. Eu soube que em Curitiba, parece, tem uma organização de juízes que montaram um plano de saúde deles mesmos, e aí obtivemos informações, mas disseram lá: olha, aqui a coisa não está tão boa não, o melhor que há é no Rio Grande do Sul. Daí eu voltei para Campinas, conversei com a Adilson e fui para o Rio Grande do Sul conversar com o que havia lá, que é a Associação dos Juízes Estaduais lá, com ligação com a Matra também do Rio Grande do Sul. Tinha um sistema de saúde que era mais bem estruturado do que aquele no Paraná naquele momento. Aí, acho que, se não me engano, foi até o próprio Gerson, que esteve no Rio Grande do Sul, acompanhou o modelo, pegou o modelo lá do Rio Grande do Sul, trouxe aqui para nós e foi instituída a tal ABAS, né? Na época era SAS, é uma sigla meio estranha, mas é uma SAS, né? Que ela foi criada dessa forma. Terminou o meu mandato, o Lorival assumiu a presidência da Matra e em 1994, portanto em setembro, é que oficialmente foi montada o então SAS, que era o Serviço de Assistência à Saúde, organizado pela Amatra 15 e a Jucla, que era dos juízes classistas, concomitantemente. Esse é o nosso plano, bastante diferenciado do comum, para não cairmos naquela situação, quando houvesse necessidade, de você ter que enfrentar pessoas que você sequer conhece. Então, nós somos recebidos pelos próprios colegas, né? Colegas, aposentados ou não, que vão nos receber na aula. Isso nos dá assim, uma segurança muito grande e um atendimento diferenciado. A proposta do ABAS foi que houvesse uma efetiva atendimento à questão da saúde do juiz que fosse parte dele. Ou seja, ele passaria a ser dono e ao mesmo tempo organizador e ao mesmo tempo usufruidor. E de uma maneira tranquila, sabendo que estava sendo organizado por eles mesmos, pelos juízes mesmos. Essa é a ideia. Quantos que nós precisaríamos para constituir esse grupo, esse sonho, né, de constituir um grupo de saúde nosso? E eu estava relembrando esses dias que nós somos acho que somos 133 que começamos. Se não me engano, foram 133 associados.
Logicamente que incluímos, né, nossos beneficiários, parentes, família, todos foram incluídos. Mas, como associados diretamente, fomos 133 esse sonho. A instituição, oficialização, o funcionamento da ABAS teria que ocorrer somente 2 anos após a sua instituição, porque nós precisaríamos pagar as mensalidades, mas com a carência de 2 anos. Isso que eu acho muito importante, né? Para que fique bem marcado. A senhora consiga imaginar você pagar um plano por 2 anos sem poder utilizá-lo, né, para realizar o nosso sonho. A ABAS, né, no caso o SAS, começou com o CNPJ da própria Matra e na localidade da Matra mesmo. Começou ali, que havia inclusive junto com a Juca. Então ele funcionava, na verdade, como um apêndice da Matra, né? Essa que é a realidade. Funcionando como apêndice da Matra, funcionou até um período muito longo, então, um período muito longo. E o que acontece? Com o tempo, né, nós fomos nos profissionalizando, fomos ampliando o nosso plano, até que chegou uma hora que a própria arrecadação do nosso plano era maior do que da própria Matra. De 94 a 96, o outro presidente já passou a ser o Samuel Hugo Lima. E foi com ele que houve a divisão de lugar entre a Jucla e a Matra. E também, a partir de então, começou a surgir necessidade de que houvesse uma separação do SAS, né, do ABAS, das duas instituições, porque o ABAS também funcionava com o CNPJ da Matra, o que não era certo, inclusive tributariamente falando. Então foi feita essa separação, começou a ser montada em 97 isso, né? E no ano de 2000 foi separado efetivamente o ABAS dos demais entidades associativas. Essa é a história do ABAS, portanto, logo no seu início. O Dr. Sotero, né, antes de falar dele na ABAS, eu acho importante dizer que ele foi um colega nosso aqui no tribunal, ele era do Ministério Público do Trabalho, ele veio para o nosso tribunal pelo 5º Constitucional. Então, o que eu sempre admirei é que ele, ao assumir aqui o cargo, ele assumiu também a magistratura, e ele foi assim até o fim. Bom, o Sotero era muito voltado para a família e para o trabalho. Basicamente era isso a vida dele. E muito, muito espiritualizado, principalmente assim nos últimos meses, no último ano. Então era assim muito comum o Sotero, os finais de semana, ficar até as 2, 3 horas da manhã trabalhando. Mas ele sempre esteve muito presente na vida das crianças. E ele também é uma pessoa assim, algumas características que eu posso dizer. Ele era muito disciplinado, ao mesmo tempo muito generoso, focado, bastante focado. E ele tinha assim, ele pensava muito no coletivo. Essa eu acho que é uma grande característica do Sotero. O Sotero sempre foi participante do ABAS, né? Ele veio para o tribunal e já veio participando. Antes, quando procurador, também já, se não me engano, participava do ABAS. Mas foi com a aposentadoria dele que ele passou a ter uma participação maior no ABAS, e ele foi escolhido em 2018 para enfrentar os novos problemas que havia, né? E ele sempre foi um ótimo gestor. A gestão dele, a gente não pode pensar a gestão dele a partir do momento da eleição dele. Não. A gente tem que começar a pensar como o Sotero entendeu o ABAS. Ele começou como suplente, tá? Muito antes, ele foi convidado como ser suplente, e ele participava como suplente, naquela época diretoria, ainda não tinha conselho de administração, conselho fiscal. Um suplente da diretoria, ele participava. E a partir do momento em que ele assumiu efetivamente a presidência, ele também teve a felicidade de se cercar de uma equipe muito boa, tanto dos conselheiros, dos diretores, depois dos conselheiros, como também, assim, de uma equipe que ele acabou formatando segundo a visão dele. Tenho certeza que abriu mão
várias questões pessoais, inclusive familiares, para se dedicar à nossa aba. Então, o papel dele, sem demérito a ninguém, foi fundamental. Muito corajoso, inovador, se dedicou muito à nossa Abas. E a partir de 2019 começa uma nova etapa, a partir dessa grande modificação, seguindo regramentos bem organizados, para enfrentar um novo momento, e realmente houve uma mudança muito grande no Abas. A gente que estava cada vez mais déficits, passamos a ter, a partir de 2019, superávites, né? E hoje a gente tem um superávit em 2021 que a gente nunca teve antes. Então foi algo que realmente ele possibilitou. Pena foi o falecimento dele, né? De forma muito especial também a referência ao Sotério, né? Que nos deixa assim orgulhosos e, na verdade, o reconhecimento do legado dele. Então, esse legado ele não deixou só para a família dele, ele deixou para essa comunidade que está vinculada à saúde de Abas. Ele tinha essa preocupação. Infelizmente, nós o perdemos, né? Muito triste. Ainda fica difícil acreditar que ele já foi embora, já passou aqui para a nossa aba. A importância dele foi fundamental. Ainda bem que nós tínhamos um plano. Nesse plano ele pôde ser muito bem atendido, ele teve as melhores condições possíveis para o tratamento, mas Deus já entendeu que aquele era o momento dele, que ele já tinha cumprido o papel dele aqui. E cabe a nós, que permanecemos aqui, os familiares, os filhos, os amigos, os colegas, dar continuidade a esse projeto tão bonito, tão maravilhoso, que vai repercutir para todo mundo, para cada um de nós e nas suas famílias.